acerca do, dos últimos tempos, que o Senhor nos abençoe, dando a sua sabedoria, do seu Santo Espírito, para que possamos aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós hoje vamos falar de um assunto que é pouco comentado, é pouco estudado, e é importante que a gente saiba, tá? Nós vamos falar hoje sobre o mundo dos mortos, tá? Pode abrir aí a primeira slide, Daniel. O mundo dos mortos e as mudanças depois da morte de Cristo. Sempre a gente, eu acredito que já passou pela cabeça de vocês uma pergunta, que depois que a pessoa morre, aonde que ela está, né? As que aceitaram a Cristo, a gente fala, está no céu, as que não aceitaram Cristo, está no inferno. Isso aí é uma coisa que já é fato e a gente sabe disso. Mas aí a gente começa a ler a Bíblia e em algumas partes você vê que o céu e o inferno têm outros nomes, e você fica pensando se é o mesmo lugar, se existe outro lugar. Então, são algumas dúvidas e algumas coisas que estão na Bíblia, que a gente vai ver os versículos hoje, né? E nós vamos tirar essas dúvidas aí, tá bom? Eu acho que por enquanto não vai chegar mais ninguém, então vamos em frente, Daniel. Ó, o mundo dos mortos é o estado intermediário é um modo de existir. O estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar era identificado como Seol, no hebraico, e no Novo Testamento, como Hades, no grego. Os dois termos dizem a respeito do reino da morte. Então, o que significa isso daqui? Até nós aprendemos que haverá um arrebatamento, né? Que é a primeira ressurreição, que o crente vai vir com Cristo. Aí a gente já aprende uma coisa, que ele vem lá de cima, a alma, o espírito daquelas pessoas que morreram crendo, ela vem com Cristo, então elas estão lá em cima. E ela vai se encontrar com o corpo que está aqui, lá na sepultura, e vai ressuscitar e vai subir com o corpo glorificado. Isso aí a gente aprendeu bastante no começo dessa matéria. Agora, uma coisa importante, né? Como era isso antes de Cristo ter morrido na cruz? Porque nós sabemos que nossos irmãos do Velho Testamento, todos aqueles que criam na promessa do Salvador, eles faziam aquele sacrifício daquele cordeiro, crendo que um dia Jesus viria, tomaria o lugar daquele cordeirinho e morreria na cruz para pagar o pecado deles. Então, até aquela época, o pecado de todos aqueles que criam eram cobertos, né? Não era igual hoje, que é lavado e purificado pelo sangue de Cristo. Então, era coberto pelo sangue de Cristo, esperando a vinda de Cristo, para fazer a obra, aquela obra de expiação pelo pecado. Eles eram salvos esperando esse dia. Então, era chamado, por exemplo, tanto o modo de existir nas regiões em que as pessoas ficavam depois que eles morriam, era chamado de Seol ou Hades. Então, nós vamos entendendo no decorrer do nosso estudo. Pode passar, Daniel. Primeiro, nós precisamos entender qual o significado da morte, né? O significado da morte física é a dissolução do nosso organismo. Por exemplo, nós somos corpo, alma e espírito. Quando uma pessoa morre, o que acontece é que a alma, o espírito e o corpo, eles se separam, né? A pessoa fica ali
no Antigo Testamento, e às vezes até no Novo Testamento, a gente vê várias vezes pessoas se referindo à morte como uma pessoa estivesse dormindo, mas não é um sono. E muitas pessoas já me perguntaram: a pessoa morre, ela fica dormindo até o dia do juízo final. E não é assim que acontece. O que acontece aqui? Vamos esperar que está chegando mais alguém aqui. A Rosângela chegou, o Rosalvo deve estar chegando. Então, para a gente entender essa questão do mundo dos mortos, a gente tem que entender isso aqui, que Deus nos fez corpo, alma e espírito. O corpo é essa parte visível de nós, material. O espírito é aquele que Deus soprou nas narinas do Adão e fez ele se tornar uma alma vivente. E a alma é esse modo de agir, de pensar, de sentir, o nosso eu, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa morre, o corpo vai para a sepultura o nosso eu e o nosso espírito que Deus deu, que é infinito, é eterno, ele, ele vai voltar para Deus, para as pessoas que são salvas, e as pessoas que não são salvas, nós vamos ver o lugar certinho aonde que vai, tá? É isso que nós vamos estudar hoje, sobre aonde que vão, como que funciona o mundo dos mortos. Para entender sobre a morte, primeiro, há 4 designações a saber. Primeiro, a alma como indivíduo. Deus trata a alma, em alguns lugares, como um indivíduo. Romanos 13:1, se o Daniel tiver aí, se achar mais fácil ler no celular, Daniel, pode ser também, para a gente, tem bastante versículo, né? Aí eu peço para eles ler também. Eu achei aqui, Sônia. Você achou? Então pode ler para mim. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Aqui, quando Paulo fala aos Romanos esse versículo, ele está se referindo à alma como um cidadão, porque, inclusive, ele está falando sobre a submissão às autoridades. Então, toda alma, toda pessoa. Então, ele está se referindo à alma como pessoa. Então, quando você vê esses versículos, talvez você fica meio em dúvida, porque aqui está falando que toda alma seja sujeita, é só a alma, né? Então, e nós estamos explicando a diferença, como a Bíblia se refere à alma, às vezes como cidadão, segundo, alma no sentido biológico, de sangue. No Levítico 17:11, alguém achou esse versículo? Vou pedir que a Cássia ache o Mateus 26:38. E Levítico 17:11. Quer achar primeiro? Pode Eu falar. achei. Então lê, Rô. Tá, 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Tá vendo? Então, aqui a alma está se referindo à vida, no sentido do sangue, entendeu? E lembra que tem outra passagem bíblica que fala que a gente é culpado pela alma da pessoa que a gente não fala, pelo sangue da pessoa que a gente não fala de Cristo. Então, a hora que ele fala isso, ele está se referindo à alma dela. Então, muitas vezes a Bíblia se refere à alma como nessas 3 aspectos, como um cidadão, como uma pessoa, aí ele está vendo por completo, né? Está falando alma, mas está vendo uma pessoa por completo aqui que deve se submeter às autoridades. Nesse segundo sentido, biológico, ele está falando do sangue, mas ele também está pensando no ser humano como um todo, porque enquanto o ser humano está ali vivo, né? Ele está integrado com corpo, alma e espírito. E o terceiro aspecto, como um sentimento do homem, Mateus 26:38, Cássia.
Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Jesus se referiu a ele mesmo. E ele disse que a alma dele estava triste até a morte. No caso aqui, ele estava falando do que ele estava sentindo realmente, do sentimento dele. Foi um momento de tristeza, de que ele sabia que ele ia receber sobre ele, se contaminar com todo o pecado da humanidade. E ele disse que a alma dele, né, o eu dele, ele estava triste até a morte. Então, ele se referiu a um sentimento. Quarto, a alma como parte imortal do homem. Você está em Mateus mesmo, Cássia? Vê o 10, 28. E disse, já está até aqui, ó. Já está até aqui. Não temeis o que mata o corpo e não mata a alma. Aqui, a gente vê que já foi separado corpo e alma, né? Então, porque nós sabemos que a alma é imortal. Então, não tema aquele que mata o corpo e não mata a alma, né? Ela é imortal no sentido de que ela vai viver para sempre no céu ou no inferno. Nesse mesmo versículo aqui, diz que é para a gente, no seguinte, fala que é para temer aquele que tem poder tanto de matar o corpo como jogar a alma no inferno. Quer dizer que a alma, ela não vai ser extinta, mas ela vai permanecer para sempre num estado ou no céu ou no inferno. Então, Deus, ele tem o poder para tanto matar um corpo, como deixar que a alma vá para o inferno daqueles que o rejeitaram como Salvador. Pode passar, Daniel. Quando a Bíblia fala do sono da alma, ela refere-se ao corpo físico, né? Quando Jacó falou, irei e dormirei com os meus pais, irei e dormirei com meus pais. Mas no sentido espiritual, a alma não dorme. Então, por exemplo, aqui também, os do Antigo Testamento, as pessoas do Antigo Testamento, às vezes eles falavam, se referiam à morte como um dormir, como um sono, né? Eu vou dormir, dormiu com os seus pais, quando fala dos reis, né? Mas esse dormir com os pais é uma maneira de dizer, porque no sentido espiritual a alma não dorme, ela não vai ter fim, ela não tem fim, tá? Agora, a morte espiritual é o estado do pecador separado de Deus, é a separação da comunhão de Deus. O Rosalvo pode abrir para mim em Efésios 2:1. Então, uma coisa que eu queria, vamos ver se vocês conseguem entender o que eu estou passando para vocês. A gente vai estudar hoje sobre o mundo dos mortos. O que acontece nesse período em que a pessoa morre até o dia do primeiro arrebatamento, onde Cristo vem e ressuscita os corpos, e também o que as pessoas que são perdidas ficam fazendo até o dia que nós vimos aqui, na última aula, a gente viu sobre o milênio, e a gente viu sobre a batalha final, e que vai haver um julgamento, e só depois de 1007 anos é que aqueles que não foram salvos vão ser ressuscitados para o julgamento final. Então, onde estão essas pessoas? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, eu comecei falando, para quem chegou um pouquinho depois, que a morte é a separação entre o corpo, a alma e o espírito. Tá? Então, o que acontece? O corpo vai para a terra e a alma e o espírito, ela nunca vai ter fim. Então, quando a Bíblia se refere à alma, no sentido de um cidadão, às vezes a Bíblia se refere à alma como outras coisas, como um cidadão, como está querendo referir-se à morte, como está querendo referir, às vezes, sobre o sangue, a alma como sangue, como um indivíduo, só que nós sabemos que a palavra de Deus mostra o indivíduo, o ser humano, como tendo um corpo, uma alma e um espírito, e a morte é a separação disso daí, tá? E agora, a morte, essa é a primeira morte, que é a separação do corpo com a alma e o espírito, que voltam para Deus, se for salvo, e se não for salvo,
vai para o inferno, que a gente vai ver, e aqui, no caso isso aí é o caso da pessoa salva. Agora, o não salvo, aí já é a segunda morte, né? Que é a separação definitiva de Deus. O Rosalvo lê para mim. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tá? Então, o ser humano, quando ele já nasce separado de Deus. Esse é o estado nosso. Eu já falei em outras aulas aqui, nós não nascemos no Jardim do Éden. Quando nós somos descendentes do primeiro casal que pecaram e foram separados da glória de Deus, e toda a raça humana nasceu separado de Deus, tá? E quando a gente aceitou Cristo como Salvador, a gente estava mortos em nossos delitos e pecado. Então, o que estava morto em nós? O nosso corpo estava vivo. Só que a nossa alma e o nosso espírito estava separado de Deus. É um tipo de separação, é como se a gente tivesse morto, vivo o corpo e morto. Agora, uma pessoa salva, se for num funeral de uma pessoa salva, ela está morta, mas ela está viva. Por quê? Porque o corpo dela, a matéria, está morta, mas a alma, o espírito dela voltou para aquele que o deu, que é Deus. Entendeu? Os santos, esse terceiro tópico aqui, os santos, eu vou pedir para o Daniel procurar para mim o 1 Coríntios, enquanto isso eu vou lendo e explicando aqui. Os santos de todas as épocas virão com Cristo no arrebatamento. Lembra? Bem o começo dessa matéria, eles virão com Cristo. Em outras palavras, o espírito e a alma deles se juntarão aos seus corpos na terra para a ressurreição no abrir e fechar de olhos. Esse versículo a gente já bateu bastante em cima dele. Você tem ele aí no jeito, Daniel? Tenho, vou ler aqui. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vocês entenderam aqui que esse corpo nosso não pode herdar o reino de Deus, porque ele é corruptível por causa do pecado. O pecado trouxe a morte. A primeira vez que se ouve falar em morte foi lá no começo do mundo, né? Por Adão, por um homem entrou o pecado e consequência do pecado entrou a morte. E por Cristo a gente é vivificado novamente. Significa que aquele espírito, aquela alma que estava mortos em seus delitos e pecado, ela foi vivificada por meio de Jesus, né? Então, antes da gente ser vivificado por Cristo, a gente é como se fosse um morto, a gente é se fosse vivo, só que morto em nossos pecados e delitos, separados de Deus. Mas quando a gente aceita Cristo, então a gente é vivificado por Cristo, e quando a gente morre, então o corpo volta para o pó. A gente só experimenta da primeira morte, mas não experimenta a segunda morte, que é a separação definitiva. Daí, tanto o corpo, como a gente vai ver aqui depois, que o corpo ressuscita também, né? Toma de volta, o inferno devolve o seu espírito e a alma daqueles perdidos, aqueles que não aceitaram Cristo, eles retomam o seu corpo para ser julgado no tribunal, no grande trono branco, e para saber por que eles estão sendo condenados, e eles vão de corpo e alma para o inferno, onde queimarão para todo sempre. Que coisa terrível. Essa é a segunda morte, tá? Pode passar, Daniel. Todas as pessoas, ao morrerem, salvas ou perdidas, ficam sob o controle de Deus. O pastor João tinha sempre mania de falar, às vezes,
a gente questionava, será que essa pessoa era salva quando morria um ou outro? Vou pedir até que eu comento que a Rosângela procura o Eclesiastes 12:7, o irmão Aurelino, Mateus 10:28, e a Aline, Lucas 23:46. Então, todas as pessoas, ao morrerem, salvas ou perdidas, ela fica sob o controle de Deus. E quando a gente falava para ele, pastor, será que essa pessoa foi salva? Ele falava, está na mão de um Deus justo. Ele não falava se era salvo, se não era salvo. Ele falava, está na mão de um Deus justo. Então, não cabe a nós saber julgar a gente mais ou menos, né? Se a pessoa, a gente sabe que ela aceitou Jesus, né? Porque a gente não sabe o que está no coração do homem, só Deus. Mas pelas obras, pelos frutos, a gente sabe mais ou menos que a pessoa que ela ali era salva. Mas a gente não pode ter certeza sobre todas as pessoas que conhecemos. Então, está na mão do Deus justo que não confunde, não, ele não é. Você não vai ser confundido se você está na mão de Deus. Se é salvo, é salvo. Se não é, não é salvo, né? Então, todas as pessoas ao morrer estão no controle de Deus, tanto o ímpio quanto o crente. Por quê? Porque o crente, ele está lá guardado, né? Nós vamos ver aonde, que eu vou mostrar aqui. O ímpio também está lá no lugar dele, esperando o quê? Os salvos esperando a volta de Cristo, que a gente acabou de ler em 1 Coríntios, onde vai ser ressuscitado e subir para o céu. Os ímpios vão estar esperando todos esses anos, 1007 anos depois da primeira ressurreição, porque são 7 anos da grande tribulação, mais 1000 anos do reinado de Cristo. Eles vão ressuscitar 1007 anos depois dos primeiros, para quê? Para ser julgado. Então, vamos ler Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ok. Mateus 10:28. Irmão Aurelino, acho que ficou com esse. Vamos ler o Lucas, a Aline vai achando o Lucas? E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Viu? Cristo, o Espírito de Cristo, naquele momento, por isso que houve a necessidade de Cristo morrer, né? O corpo foi separado do Espírito, da alma, né? Irmão Aurelino, o senhor já está aí, achou? Achei. Lê para mim, então, Mateus 10:28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tá vendo? Isso aqui mostra outra coisa importante para nós, que o ímpio, ele vai estar no inferno com o corpo e com a alma, com tudo, tá? O espírito. Os salvos são levados ao paraíso, no céu. Filipenses 1:23. Rosalvo, lê para mim. O Daniel, 1 Coríntios 5:8. E a Cássia, 1 Pedro 3:22. Aline, Efésios 4, de 8 a 10. E eu vou ler o Salmo 138 e o Provérbios aqui. Deixa eu achar aqui no meu celular a Bíblia, que fica mais fácil. Quem já está com Filipenses 1:23, já pode ler. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Certo. Então, o Saulo aqui está mostrando, assim, é um lugar, é uma coisa tão maravilhosa, é imensurável a beleza, né, a alegria que se vai ter no céu. E você vê também aqui a importância do evangelho, da pregação,
que o apóstolo Paulo, ele queria tanto estar nesse lugar, mas ele sabia que era importante ele estar aqui. Mas para a gente esse versículo aqui é para mostrar que ele queria estar lá com Cristo. Significa, então, que quem morre crendo como o apóstolo Paulo, ele ia estar para onde? Ele ia estar lá com Cristo. Para ele era melhor. Então, está mostrando o destino. 1 Coríntios 5, 8, 5 e 8. Eu estou enxergando um pouco, gente. Não liga para mim, não. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Lê para mim de novo, Daniel. Você está lendo o que aqui? 1 Coríntios 5:8. Tá. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Procura no 2 Coríntios para mim, porque eu estou achando que esse versículo não está certo. 1 Pedro 3:22, quem está com ele? O qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. Então, aqui está falando de Cristo que veio, fez a obra dele e voltou, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. Então, é assim que funciona, né? Você achou, Daniel, alguma coisa? Eu acho que é esse mesmo. Então, vai. É 2 Coríntios. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Tá vendo? Então, quando o salvo deixa esse corpo aqui na terra, o espírito da alma dele vai habitar com o Senhor. Depois o Daniel vai consertar ali, tá? E os ímpios vão para o Hades, ou Seol, né? Hades em hebraico, Seol em grego, mas quer dizer a mesma palavra, um lugar de tormentos. Efésios 4:8-10, acho que é a Aline que tá. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Terminou? Então, Sim. Depois eu vou mostrar umas ilustrações aqui que vai fazer vocês entender essa questão aqui que Jesus desceu nas regiões mais baixas da terra. Ele fez isso por nós. Vocês vão entender. Salmo 139:8 diz assim: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, mostra aqui, né, que é possível uma pessoa estar lá, né? A Bíblia mostra que a pessoa que crê pode estar lá no céu, e o que não crê pode estar lá no inferno. Que Deus tem o controle de todas as coisas, tanto do que está no céu, quanto os que estão no inferno. Não importa se daqui um tempo eles vão ser, a Bíblia fala que eles vão ser banidos da presença de Deus. Mas mesmo banidos da presença de Deus, até que eles sejam julgados, eles estão sob o controle de Deus. Os mortos em Cristo estão em um estado intermediário. Isso aqui, gente, não tem nada a ver com o que os católicos pensam, que a pessoa fica lá no purgatório e que há um jeito de você rezar, pedir alguma coisa, e que a alma daquela pessoa vai sair do purgatório e pode passar para o céu. Isso não tem nada a ver, e nós vamos ver na parábola do rico e do Lázaro, isso daí fica muito claro. Só que esse estado intermediário, esse lugar intermediário, na verdade, eu quero falar para vocês ir puxando o entendimento. A Bíblia fala da Nova Jerusalém. Essa é a morada eterna que Jesus falou que ele ia lá
preparar esse lugar. Mas até que Jesus, se ele está preparando essa Jerusalém celestial, né, essa nova Jerusalém, aí você pergunta, onde estão as pessoas que estão indo? Elas já estão na Nova Jerusalém? Elas ainda não estão na Nova Jerusalém. Porque a hora que consumar todas as coisas, a última coisa que está para acontecer é a Nova Jerusalém que desce do céu enfeitada como uma noiva para o seu marido. É quando ela desce esse lugar que Cristo foi preparar para nós. Então, as pessoas ainda não estão na Nova Jerusalém. Elas estão no céu, que não é ainda Nova Jerusalém. Outra coisa, as pessoas que estão no inferno, no Hades, no Seol, elas ainda não estão no Lago de Fogo, que é o último lugar onde Deus preparou também para a besta, para o falso profeta, né? E para o diabo. Eles vão ser o que primeiro vão inaugurar, e depois do julgamento final, que todas aquelas pessoas, os mortos que morreram sem Jesus, ressuscitar e foram julgados, então eles vão para o lago de fogo, onde já está a besta e o falso profeta. Eles vão ser transportados para esse lugar, mas aonde eles estão agora? No inferno. É um inferno também, só que não é o lago de fogo. Eu creio que o lago de fogo vai ser pior que o inferno e que a Nova Jerusalém ainda vai ser melhor que o céu, o paraíso, tá? Então, vamos lá. Os salvos são levados para o paraíso, né? E os incrédulos vão ser levados para o céu. Vamos ver aqui. Jesus se referiu ao céu em João 14:2, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, olha só, ele falou que ele vai preparar um lugar, essa morada eterna, a Nova Jerusalém, e quando estiver preparado, ele voltará. Por isso que a gente sabe que ele está lá preparando o lugar, porque ele diz que quando eu estiver preparado, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também para todo sempre. Então, aqui, a Nova Jerusalém está sendo preparada, tá? E apesar de se encontrar na presença de Deus, os salvos ainda não foram transformados, porque eles estão lá, o que está lá dos salvos? O corpo não está, porque ainda não aconteceu essa ressurreição, que o Daniel leu agora há pouco, a gente não vai ler esse versículo, tá? Que ele fala que aquilo que é corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade para a gente viver para todo sempre. A gente não pode ir viver uma eternidade com esse corpo que nós temos agora, que é corruptível, que fica doente. Nós vamos ter um corpo glorificado. Mas mesmo ainda sem a ressurreição, eles já vão estar na presença de Deus. Seu estado é similar ao daqueles mártires que morreram na grande tribulação. Lá no Apocalipse 6, de 9 a 11, fala daquelas almas que estavam debaixo do altar, clamando a Deus por vingança daqueles que estavam aqui na terra, na grande tribulação, que estavam decapitando, martirizando os que creram durante a grande tribulação. Então, você vê que lá eles ainda não tinham ressuscitado, mas as almas deles estavam lá. Então, lá é o mesmo lugar onde as pessoas, se a gente morresse hoje, a gente iria, tá? Essa passagem de Lucas 16, 25, indica que no paraíso os salvos serão consolados e repousam, né? Vai ter um lugar de paz, é um lugar da presença de Deus, porque aqui é aquela passagem do rico e do Lázaro. E Lázaro, ele estava sendo consolado, enquanto o rico estava atormentado lá no Hades. Fala que no Hades ou no Seol, essas duas palavras, Hades e Seol, significam o mesmo lugar. Lá no Hades, ele abre os olhos e ele vê. Isso que eu quero que vocês
vocês questionam. Da onde que está saindo isso que eu estou falando para vocês? Lázaro, na parábola do rico e do Lázaro, o rico, ele viu o Lázaro sendo consolado lá no paraíso ou seio de Abraão, que quer dizer o mesmo lugar, tá? Paraíso ou seio de Abraão é o mesmo lugar. Hades ou Seol é o mesmo lugar que é o inferno. E Hades e paraíso, seio de Abraão, era o céu. Mas é interessante que isso daqui, Jesus estava contando essa parábola antes da morte dele. E quando ele estava contando essa parábola, ele falou que o rico, que era perdido, que não cria em Jesus, ele estava lá no Hades e ele olhou lá e viu Lázaro no paraíso. Mas como que ele veria o Lázaro no paraíso se a gente... talvez é a pergunta que vocês já fizeram, não sei se vocês já se perguntaram, já pensaram sobre isso, como se o céu está lá para cima e o inferno está lá para baixo, como que foi possível o rico ver o Lázaro? Será que fizeram no chamado de vídeo? Não tinha, né? Como será que ele viu? Nós vamos descobrir isso, tá? Eles se lembram de tudo, porque ele falou, ele estava consciente, ele olhou o Lázaro lá no seio de Abraão, sendo consolado, e ele lembrou de quem? Ele lembrou dos irmãos dele que estavam aqui na terra, vivendo dissolutamente e caminhando para aquele lugar que ele não queria ver eles lá, tá? Agora passa, Daniel. Então, olha aqui, no tempo do Antigo Testamento, por que foi possível um ver o outro? Porque no Antigo Testamento, antes de Cristo morrer, o paraíso e o Hades ficavam na mesma região e eram separados por um abismo intransponível. Lucas 19, 31, quando Jesus fala assim, olha, está posto um grande abismo entre vocês, de maneira que quem está aqui não pode ir para lá, nem quem está lá não tem jeito. Agora eu vou mandar o Daniel ir para frente um pouquinho e levando esse slide e depois voltando para me mostrar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem, pode passar, Daniel, naquelas figuras que eu quero, tá? Aqui dá para a gente entender alguma coisa, tá? Depois eu vou mostrar um outro slide também que dá para vocês entenderem. Aqui nós vemos o paraíso ou seio de Abraão, né? A terra, né? No plano que a gente está agora. Lá para cima a gente vê o primeiro céu. Os estudiosos chamam de aurânio, que é o céu que a gente vê, o firmamento, tá? Céu das aves, esse azul bonito que a gente olha para cima é o primeiro céu. O segundo céu, mesorânio, céu das estrelas, o céu dos astros que a gente não vê, já é difícil, já não dá para ver o olho nu. E o terceiro céu é o céu de Deus, onde Deus habita, Eporâneo, tá? É o nome que é dado para os estudiosos colocaram para esse céu. Por que a gente sabe que tem isso daqui? Daí nós vamos ver os versículos que falam que existe o primeiro céu, né, um firmamento, quando Deus criou o firmamento. A gente vê que o apóstolo Paulo fala que ele foi arrebatado em espírito e ele foi até o terceiro céu, né, que é o céu de Deus, onde ele viu coisas que ele disse que não era nem lícito ele falar, ele não conseguia nem falar. Deus transportou ele para ver essas coisas. E aqui no meio a gente tem a terra, onde a gente vive, onde a gente habita. E lá embaixo, no Antigo Testamento, estava desse jeito aqui. Era o paraíso, de um lado, ou seio de Abraão, todos os mortos do Velho Testamento que cria na vinda do Messias,
que cria que um dia Jesus ia mandar, que Deus ia mandar Jesus para morrer pelos pecados deles, eles ofereciam aquele animalzinho lá, o cordeiro. Então, eles morreram crendo nessa promessa e eles desceram aqui para o paraíso ou seio de Abraão, esse retângulo azul, tá? Eles vieram para cá, no paraíso. Quando Jesus, ele morreu e ele salvou aquele ladrão, ele disse assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso, tá? Aí, no retângulo vermelho, é o lugar de tormentos, tá? Esse lugar de tormentos é um inferno, sabe? Mas não é ainda o lago de fogo que Deus está preparando para que é a morada eterna do ímpio. Então, o rico, ele foi para esse retângulo vermelho e o Lázaro foi para esse retângulo azul aqui. E de lá do lugar de tormentos, do que é o Hades ou o Seol, ele via, Deus permitiu ele ver o Lázaro ali. E Deus falou assim, olha, está posto um grande abismo entre vocês. E esse abismo, ele tá se refere, tem a referência desse abismo no livro de Apocalipse, em outros lugares também, tá? E aqui embaixo do abismo ainda tem o poço do abismo, que é um lugar onde foi preparado para os demônios, para os anjos que se rebelaram contra Deus e viraram os demônios que estão no poço do abismo. Essas são as regiões inferiores da terra, tá? Que a gente fala, que Jesus fala que ele desceu às regiões mais baixas, inferiores da terra. Então, tá a terra ali no meio, o que a gente olha para cima é o céu, né? Que o céu de Deus a gente nem mensura intransponível para a gente ver, né? Mas o que a gente vê é o firmamento, mas aí a gente sabe que Jesus, que Deus, que o reino celestial está nas regiões superiores da terra. E que antigamente, no Velho Testamento, ele ainda estava aqui, nessa região. Vamos passar mais uma figura, Daniel. Olha lá, nesse gráfico dá para a gente entender um pouco melhor, ó. Tá vendo? As regiões celestiais, né, que é aquilo que eu mostrei, que é o céu, onde está Cristo, regiões da terra e regiões inferiores da terra. Isso aqui, a gente está vendo os mundos espirituais aqui, tá? Nas regiões celestiais, o que tem nas regiões celestiais? Aquele céu que eu falei, primeiro céu, segundo céu, o terceiro céu, onde o apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado no espírito e foi lá. E é onde as pessoas que morrem em Cristo vão estar lá agora. Vocês vão entender por que elas vão estar lá agora. Jesus Cristo está lá, né? De onde Jesus Cristo vem, tá vendo essa nuvem, e abaixo da nuvem é de onde ele vem para arrebatar a sua igreja, tá? E a Bíblia fala que a gente vai encontrar com o Senhor nos ares. Eu acredito que nós vamos encontrar com Jesus lá no segundo céu, tá? Porque as pessoas não vão ver esse acontecimento. Só na segunda vez que ele vem que todo olho verá. No arrebatamento, a gente vai subir num abrir e fechar de olhos. E vamos encontrar Jesus lá no segundo céu, creio eu. Tá? E o que mais vai acontecer que é lá em cima, nas regiões celestiais? Vai acontecer o tribunal de Cristo, onde a gente vai ser julgado para receber nossas coroas, galardões, para colocar todas as nossas vidas em dia para a gente ir para a eternidade. E aonde também haverá a bodas do Cordeiro. Tá? A igreja casa com o noivo que é Cristo. E a eternidade que vai estar lá nas regiões celestiais. Na região da terra, a gente viu duas classes de povos, né? Os judeus e os gentios, e aqui dos gentios e igreja, e judeu. Entre eles estava Cristo, que na verdade Cristo veio para separar de dois povos, fazer um só povo.
Então, aqui hoje a gente tem os judeus lá, que é o povo de Cristo, por quem veio as Escrituras, os gentios são todos os povos do mundo que não são judeu, né? Aqui também tem a Igreja de Cristo, que pode incluir tanto judeu como gentios, e aqui na terra o povo está aguardando o arrebatamento, e aqui na terra também vai haver a grande tribulação que nós já estudamos. E depois, no final da grande tribulação, Cristo volta lá das regiões celestiais, pisa aqui na terra, lá no Monte das Oliveiras, vocês lembram disso? E ele, na guerra do Armagedon, ele destrói o anticristo, o falso profeta, coloca eles lá para inaugurar, aqui embaixo, ó, essa flechinha, o lago de fogo. Aí a gente dá entrada para o milênio, que são 1000 anos que Cristo reina sobre a terra. E aqui também vai haver o juízo final, aonde os mortos vão ser ressuscitados para poder receber o juízo para descer aqui para o lago de fogo, tá? Então, isso aqui é nas regiões da Terra. Nas regiões inferiores da Terra, que é o último aqui, hoje só tem o Hades ou o Seol. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala que ele desceu às regiões mais baixas da terra e ele levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Então, esse paraíso que estava aqui foi transportado para o terceiro céu, né? E quando Cristo foi lá, todos aqueles mártires, aqueles profetas, aqueles homens que a gente vê no Velho Testamento, homens de fé que morreram crendo em Jesus, todos eles estavam aqui, né? E Jesus, o Noé, sua família, né? E aí Cristo vem e ele testemunha para todos esses salvos que agora foi consumada a fé deles, né? Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Então, quando ele desce, quando ele morre na cruz e paga o pecado daqueles que estavam somente cobertos pelo sangue daquele animalzinho, ele desce nas regiões inferiores, ele desce no paraíso e ele vai lá e a Bíblia fala que ele prega, que ele testemunha ali que o pecado deles agora está pago e ele leva cativo, ele é como se ele catasse uma gaiola que tivesse um passarinho, a gaiola é o cativeiro, o passarinho está cativo. E ele pega tanto gaiola como passarinho e sobe, entendeu? Então ele leva com ele aquele lugar e agora onde as pessoas vão estar para sempre ali, já era um lugar bom, porque o Lázaro lá estava consolado, ele estava feliz no seio de Abraão, mas agora agora todas as pessoas que morrem em Cristo, elas já, o paraíso, o céu já está lá em cima, tá? Esse lugar já está lá em cima com Deus, já é um lugar maravilhoso, já é um lugar incrível. E Cristo está lá preparando a Nova Jerusalém, que vai ser o lugar onde a gente vai passar a eternidade. Então, agora, aqui nas regiões inferiores da Terra, está somente o Seol, né, que é a habitação dos mortos. Olha lá. O que vai acontecer aqui? Aqui, olha lá, o Daniel colocou aqui, ó, o seio de Abraão estava aqui. Vocês estão conseguindo entender? Paraíso, mortos em Cristo. Esse é o lugar, tá? Então, essas referências vão ficar aqui para vocês lerem depois, para não ficar muito cansativo. Mas isso aqui é a parábola do Lucas e a parábola do rico e do Lázaro, né? Aqui o abismo, né? Que Deus falou assim, olha, tem um grande abismo, em Lucas 16, 26, fala, tem um grande abismo separando vocês. Agora, esse Judas 6 aqui, o Daniel poderia ler, e o Rosalvo lê 2 Pedro 2,4, que é importante ler. A Aline lê Lucas, esse Lucas não precisa, que é a parábola do rico e do Lázaro, mas a 1 Pedro 3,19, pelo menos esse versículo aqui. Então, vocês entenderam aqui? Se vocês não entenderam, eu quero que vocês parem e falem alguma coisa aí.
Então, deixa eu ver uma pessoa para ler. Rosângela. Rosângela, você vai ler o Efésios 4, de 8 a 10, que é importante também. Então, vamos ver quem que vai começar. Acho que é a Rosângela. Pode começar, Rosângela. Vou esperar um pouquinho para a Rosângela ler. 8, né? Isso. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, aqui fala céus no plural, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele foi transportado ao terceiro céu, está mostrando que realmente isso daí, a Bíblia menciona isso. Agora, vamos ver quem vai ler para mim. Qual que é? Deixa eu ver aqui. Judas diz, 6, acho que é o Daniel que está aí. Isso, Judas 6 é. Uhum. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Tá vendo? Então, os anjos que não que pecaram contra Deus estão reservados para a escuridão. Esse Lucas 16, 26, eu não sei se é esse que fala sobre acho que não, acho que é a parábola do rico e do Lázaro mesmo, mas tem aquela passagem do endemoniado gadareno que os demônios, eles não queriam voltar para esse lugar. Então, eles queriam, coloca a gente nesses porcos para a gente ir embora, porque eles tinham medo de voltar para esses lugares aqui. Terrível, né? Segunda Pedro 2:4. Quem que está com essa referência? Sou eu. Tá. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então, essas referências que a gente acabou de ler é dessa bolinha preta, que está falando sobre o abismo, esse poço do abismo, esse abismo que separava o seio de Abraão, o paraíso, do lugar de tormentos, do Tártaro. Tem mais um nome aqui, ó. Lugar de tormentos, prisão de espírito, Tártaro, mortes em Cristo, céu. Então, tem várias, você vai encontrar na palavra de Deus várias denominações para esse lugar aqui. 1 Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Tá? Então, quando Cristo desceu nas regiões mais baixas da terra, aconteceu duas coisas aqui. Quem estava no seio de Abraão, no paraíso, ficou sabendo, agora foi cumprida a promessa. Cristo, consumador, autor e consumador da nossa fé, cumpriu a promessa, pagou os nossos pecados e levou eles para lá para o terceiro céu. Aqueles que foram desobedientes nos dias que no mundo antigo que foi destruído pelas águas, pôde ver o Salvador que eles desprezaram, né? Pôde ver cumprindo aquela promessa que Noé aceitou, que Noé creu, mas que eles rejeitaram. Então, por isso que eles estão lá, né? E quem estava lá no abismo é os anjos que foram desobedientes, e no livro de Hebreus fala que a gente vai julgar até no julgamento, no grande trono branco, os anjos serão julgados também. Esses anjos, né, que vão ser julgados são esses anjos caídos, tá?
Então, se a gente vai ter, Deus fala, se você vai julgar até os anjos, não sei se é em Hebreus que fala isso, mas tem esse versículo. Pode passar mais um, Daniel. Aqui, ó. Isso aqui também é uma outra coisa que facilita para vocês entenderem, ó, tá vendo? Aqui, ó, Jesus pagando os nossos pecados na cruz, né? Desceu até o seio de Abraão, levou cativo, deu a alegria para eles de saber que estava consumado, estava pago. Aqui, o inferno estremeceu, né? Porque sabia que agora a salvação poderia ser a salvação de graça por meio da fé, o evangelho ia ser pregado, Cristo pagou o pecado, a maior vitória foi concedida aqui nessa cruz. E aqueles que rejeitaram podiam ver. E Jesus testificou e levou aqui para cima o seio de Abraão ou o paraíso. Inclusive, quando ele falou para aquele ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, os dois morreram, o corpo foi para a sepultura, né? Mas eles vieram aqui para o seio de Abraão, Jesus ficou com ele aqui, né? Testificou para essas pessoas que estava pago e voltou e levou para cima, né? Enquanto aqui, você vê que esse abismo aqui é o que separava esses dois lugares. O poço do abismo ainda tem um abismo lá no fundo do abismo. Lá no livro de Apocalipse fala que na grande tribulação que eles vão soltar demônios que estão aqui no poço do abismo para atormentar as pessoas na grande tribulação, tá? E aqui é o Lago de Fogo, que é o lugar definitivo. Está no livro de Apocalipse 20. Ó, todos esses versículos aqui vai ficar lá vai ficar lá para você se aprofundar, se você quiser ver. Que o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, depois, do mesmo jeito aqui, ó, que os salvos que estavam aqui subiu para o terceiro céu e estão lá gozando de toda alegria, e todo mundo que morre hoje já vai para lá para cima. Dessa forma, os que estavam aqui em tormento eterno, no Hades, no Seol, no Tártaro, o que eles vai acontecer com eles? Depois que eles forem julgados, a coisa ainda vai piorar mais, porque eles vão ter um corpo, aqui eles estão atormentados, o espírito deles, a alma deles estão atormentados nesse lugar. Só que depois do julgamento do grande trono branco, 1007 anos depois, eles vão receber um corpo também que vai queimar e não vai se decompor, eles vão querer morrer, mas ali já é a morte eterna. E aí, quando eles recebem esse corpo, eles vão ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Enquanto todos que estão aqui no paraíso, já gozando de toda consolação, de toda paz, de felicidade, eles ainda, Jesus ainda está preparando a nova Jerusalém, que vai descer toda enfeitada do céu e vai parar aqui entre o céu e entre a terra, e vai ser estabelecida aqui a morada de todos os salvos para sempre, onde as ruas serão de ouro, pedras preciosas, onde nós teremos a alegria de estar com Cristo para todo sempre. Agora, Daniel, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo entender esse assunto que também é complexo, muito complexo, mas eu decidi, às vezes eu dou essa matéria, eu passo por cima dessa aqui, porque eu acho que ela é mais complicadinha, mas como eu acho que ficou os resilientes, eu falei, eu vou ensinar isso daqui para eles. Mas eu pergunto para vocês estão conseguindo compreender? Sim. Está Sim, conseguindo? Conseguiu? Todo mundo tá cassinha? Sim, eu tinha dúvida também nisso, se quando a pessoa morria,
se ficava, como que era, se já ia direto para o céu, como que era, e agora, da tua explicação, entendi. Você entendeu onde que é o céu de hoje, o céu onde Deus habita, todo, e ainda o que Ele está preparando? Vocês conseguem entender essa diferença? Que é duas coisas distintas? Vocês já tinham pensado nisso ou não? Irmão Aurelino? Então, irmã, é um estudo bastante, sim, emocionante, né? Porque a gente entende, porque quando a gente sabe que a gente morre, a gente sabe que a gente vai ficar num lugar, sabe, assim, de conforto, né? Mas, como a irmã deixou bem claro, ainda não é ainda o paraíso, né? Onde nós vamos estar com Deus, né? E Jesus foi preparar esse lugar para nós, né? Gostei muito do estudo, irmã, é excelente. Porque nós vamos ter coisa melhor. Ó, não dá para Melhor. imaginar que ainda tem coisa melhor do que o céu. E aqui Jesus falou que ele foi preparar, e quando ele for, pensa numa coisa preparada por Cristo. É uma coisa que não dá para mensurar a beleza. E também não dá para a gente mensurar o sofrimento eterno. É até ruim de pensar, né? Agora deixa eu, põe só para mim, Daniel, aquela última palavra ali, né? A última. Eu vou deixar lá para vocês verificar aquele slide, porque tem muitos versículos, daí vocês podem estudar. O céu é inescrutável, é inefável para a mente humana, é uma coisa que eu acabei de falar, imensurável, você não consegue. A Bíblia fala que aquilo que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu no coração do homem. A gente não é capaz de imaginar aquilo que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, a mente humana, na sua atual dimensão terrena, que está limitada e afetada. Nós temos a mente ainda afetada pelas coisas daqui de baixo, desse plano aqui. Então, a gente não consegue imaginar a beleza e as maravilhas do céu. Mas agora, para encerrar, nós vamos passar um videozinho de tudo isso que eu falei para ver se você fica mais claro. É uma animação de um curso que eu fiz, que inclusive ele não pode ser publicado, tá? Eu vou pedir para vocês, porque é um curso que eu fiz, eu comprei esse curso, e o Daniel, para fazer, para reproduzir esse vídeo, ele teve que fazer umas coisinhas lá, porque eu queria que vocês entendessem, mas não podia baixar o vídeo, porque é do curso, então ficou difícil. Mas aqui vocês vão poder entender. Eu queria muito passar para vocês esse vidinho. Tá, eu peço só para o pessoal fechar o microfone, para não dar microfonia. Tá, deixa eu fechar o meu aqui também. Porque a sua riqueza não o deixou servir a Cristo, mas do outro lado também ele fala de um outro homem por nome de Lázaro, que era um pobre rico, que a sua pobreza o fez refletir e encontrar a Cristo. Esse representa o salvo em Cristo. Ambos morreram e foram para destinos diferentes, diz a Bíblia. E aqui que começa o nosso estudo sobre o mundo dos mortos, entendendo melhor esse panorama do mundo dos mortos. Vamos entender como se divide todas as coisas. Primeiro, a nossa região, que é a Terra. Depois, na parte de cima, as regiões superiores. E embaixo, as regiões inferiores. Vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Quando morreram, os anjos levaram o pobre rico Lázaro ao seio de Abraão. Esse nome leva por uma homenagem de Deus ao seu amigo, e todos crentes em Jesus são filhos de Abraão e vão para o paraíso, que é um lugar intermediário, uma sala de espera, onde vão a alma dos salvos antes da ressurreição. No outro lado tem o lugar de tormento, onde o rico
que era pobre, que a sua riqueza não permitiu servir a Deus, foi sepultado e lá esperava a ressurreição para o juízo final. Já em uma consciência atormentado e lembrando de todas as coisas, como diz a história. Ambos estavam separados por um abismo. Um abismo. Um abismo que separavam ambos, como diz Lucas 16 e 26. E o texto bíblico também mostra um outro lugar, mais profundo, chamado Poço do Abismo, onde os demônios que estavam no Gadareno não queriam que Jesus o mandasse. Poço do Abismo, como diz 2 Pedro 2 e 4, onde tem demônios presos. Esses demônios foram presos, como diz a carta Judas e também Pedro na sua carta, nos períodos de Noé. Tártaro, Isaías 14, 15. Nesse lugar, no Poço do Abismo, estão os demônios caídos, também demônios preparados para o grande dia da tribulação, e também Satanás será preso por 1000 anos no Poço do Abismo. Vamos agora olhar para as regiões superiores. As regiões superiores são divididas em 3 céus. O primeiro céu, que é o céu no singular, é chamado de Aurânio. O segundo céu, de Mesorânio. E o terceiro céu, de Eporânio. Segundo a Crônica 6 e 18, diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, se nem os céus e nem os céus dos céus conseguem contar a sua glória. Meus irmãos, quando Jesus morreu, a alma do Senhor Jesus desceu até o paraíso, o seio de Abraão. Ele se apresenta aos nossos irmãos que profetizaram acerca dele, e ele leva o seio de Abraão para o terceiro céu. Isso está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 8, quando diz que ele levou cativo o cativeiro. Os salvos da grande tribulação, os mártires, já estão debaixo do altar. Esses irmãos que estão agora no seio de Abraão, eles vão ressuscitar. Eles vão ressuscitar no momento do arrebatamento. Isso chama a Bíblia da primeira ressurreição, que inicia-se no arrebatamento da igreja, onde esses mortos, junto com os vivos, irão ao encontro do Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento, a primeira ressurreição. Já a segunda ressurreição se dará aos mortos sem Cristo, que acordarão para o juízo final, que acontecerá após aquele Gog e Magog, no término do milênio. Após isso, o juízo final, eles irão para agora um estado eterno, chamado de Lago de Fogo, que foi inaugurado pelo anticristo, o falso profeta, depois da guerra do Armagedon, e também Satanás, após isso, o milênio. Lago de fogo eterno, Toft no hebraico e Geena no grego, como diz Apocalipse 20, 10 ao 15. E também o inferno será lançado nesse lugar. Isso aí. Deu para vocês compreender? Agora, com esse vídeo, ficou mais claro? Sim. Pode pôr todo mundo aqui, Daniel, agora. Tirar o slide. Isso. Eu estou com a cara travada aqui desde Vocês estão me vendo me mexendo ou eu estou com a cara parada aí? Para mim não está aparecendo, não. Está aparecendo só a letrinha. Não sei se é minha internet, não sei o que Não, é. aqui também não está aparecendo, não. Eu estou travada aqui. A minha imagem está travada. Acho que é a internet minha. Viu? Deixa eu perguntar para vocês. Como que ficou hoje? Vocês conseguiram entender agora com esse vídeo? Fala aí, Cássia. Eu consegui, sim. Foi bem mais fácil para compreender. Irmão Aurelino, ficou melhor com esse vídeo? Bem melhor, irmã. Gostei bastante. Ô, irmã. Sim. Tem um hino no cantor cristão que fala assim, metade da glória celeste jamais contou ao mortal. Não tem esse hino? Ah, tem.
Jamais se contou ao mortal. É Lembrei interessante. dele agora. Aham. É lindo aquele hino. Aline, você entendeu também? Sim, agora deu para entender. E deu até para prestar mais atenção agora na letra do hino, né? Que a gente É, fala mais metade da glória celeste. Então a gente imaginava que o céu já era o bastante, né? Então a gente sabe que ainda não é o céu que Deus está preparando. ainda tem coisa melhor. Rosângela, o que você achou? As imagens iniciais que você mostrou já deu para clarear mais, né? Deu para ter assim, uma ideia de Uhum, como realmente é. E agora o vídeo final, acho que fechou bem, deu para compreender. né? Tá. E irmão Rosalvo? Foi bem claro, Sônia. Deu para. Na verdade, o vídeo final ele completou aquilo que você já tinha passado, né? Aham, reforçou um pouquinho, né? Foi muito bom. Porque a gente vê assim a imagem, ajuda a gente, né, a clarear mais. Então, irmãos, agora eu queria falar uma coisa para vocês. Vocês não ficam bravos, mas tem mais 2 aulas que vocês podem querer. Eu fico pensando que alguns não entraram na aula hoje, eu fico pensando, eu acho que eles não estão querendo, mas a Sol me explicou que ela perdeu o irmão dela, ainda está, né, em luto, e tem a Kessia que está fazendo a faculdade, mas ela está assistindo a, as aulas no por vídeo. E quem mais que me explicou lá que não estava vindo? Tem uma outra menina que acho que é daqui, que ela não está assistindo aula, ela teve alguns problemas, ela disse para mim, né? Não sei se é de saúde, que ela não está vindo. O Ronaldo não veio hoje, o irmão lá de Marília, Zé Gustavo. Então, tem alguns irmãos que não vieram, e eu fico pensando se está cansativo, porque eu ainda tem o grande trono branco, que é o julgamento final, e tem o céu. O que vocês acham? Vocês querem tocar para frente ou vocês querem descansar? Vamos tocar o barco. É. É. E você, Rosângela e Por mim Rosalvo? também. É. Rô, Tranquilo, Sônia. Vamos lá. tranquilo? Para não cortar né? Também, não, vamos Tá. chegar até o céu. Vamos chegar até o céu, né? Ô, Cássia, você pega na orelha lá do Reinaldo, do Ronaldo, para nós, Tá tá? bom, eu falo Fala com para ele ele sim. assistir essa aula, que é muito importante. Daí, Sim. aí a gente vai ter uma revisãozinha, vocês podem, se quiser, dar uma olhadinha em todos, só passar o olho em cada assunto, e ver qual deles que não ficou claro para vocês, se quiser tirar dúvidas. Eu vou colocar assim numa recapitulação num vídeo todos os assuntos e depois vocês podem falar para mim o que não ficou claro para a gente aprender bem, né? Se caso quiser depois no semestre que vem, mais para frente, fazer mais um pouco, né? Voltar algum pedaço, alguma parte dessa que não ficou bem claro, a gente pode fazer também. Mas aí então vamos terminar direto, que é 2 assuntos importantes, que é o julgamento final mesmo, o trono branco e a Nova Jerusalém, tá? A gente vê mais um pedaço dessa história tão maravilhosa, saber que a gente vai ser participante dessas coisas, eu acho que é uma felicidade muito grande para o crente, para o salvo, saber que Deus incluiu a gente nessa história, né? É uma história verdadeira, vai ter um final feliz, e saber que a gente é participante disso é bom demais, não é mesmo? Para mim, eu não canso de ver sobre isso, de estudar, porque eu gosto muito desse assunto. Então, tá bom, irmãos. Então, eu vou pedir que o Daniel encerra a nossa aula hoje com a palavra de oração
Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, com saúde, com paz, uma comunhão maravilhosa com o nosso Senhor, sempre agradecendo Ele, de fazer parte dele nos fazer co-herdeiro junto com Ele dessa graça, né, e de todas as bênçãos celestiais que Ele está preparando e Ele vai, a gente ser participante de tudo isso, eu acho que é muito bom. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite. O Daniel agora encerra com a palavra de oração. Ok, vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos em Sua presença, Pai, nesse momento, agradecendo a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estarmos aqui estudando mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por ser um Senhor tão amoroso, um Deus tão presente em nossas vidas, um Deus que está conosco em todos os momentos, tem nos ajudado, tem nos abençoado cada vez mais, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida da Sônia, que hoje aqui nos ensinou, Pai, a Tua palavra. Esteja com a Tua serva, dando sabedoria cada vez mais. E abençoe, Senhor, a cada um de nós que aqui participamos, aqueles que não puderam estar hoje, Senhor, esteja com eles também, onde quer que eles estejam. Esteja abençoando eles, que eles possam estar participando das próximas aulas, Senhor. Pai querido, abençoe, Senhor, as nossas vidas, nos dê uma noite de paz na Tua presença. E desde já pedimos pelo dia de amanhã, que o Senhor esteja cuidando de nós, nos abençoando, e que possamos estar sempre colocando o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, ó Pai. É que eu te peço, eu te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos, então. Fiquem com Deus, tá?